Então a Maísa testemunhou o seu primeiro milagre. E o nome do seu primeiro milagre é Ruth Emanuele. Agora ela vai contar pra gente a história do seu segundo milagre. Diz pra gente, Maísa, o nome do seu segundo milagre. Helena, ela é um grande milagre de Deus, viu? Eu vou fazer algumas perguntas para ela novamente. Depois do primeiro filho, quando você descobriu que tinha ovário policístico? em 2023, através de um exame ginecológico, né? A médica me pediu uma ultrassom. Eu fiz a ultrassom e lá a gente viu que meu ovário esquerdo estava crescendo e tinha um cisto. E aí, com o decorrer dos meses, os cistos aumentou e ficaram milhares de cistos e veio o diagnóstico de ovários micropolicísticos. E no mesmo exame do Papa Nicolau, a médica descobriu que meu útero estava em estado de descamação total, os dois lados, e estava com um aspecto suspeito, grau NIC2. E o que os médicos disseram sobre suas chances de engravidar novamente? Dessa vez mesmo ela falou para mim que era impossível, que se eu já tivesse filho, amém, se eu não tivesse eu não engravidaria mais. Você ficou com medo de não conseguir gerar novamente? Eu não fiquei com medo porque eu não tinha mais vontade de ter filhos, né? Eu não tinha mais vontade de ter. Então eu fiquei mesmo sem tomar medicamento, sem prevenção nenhuma, e para mim eu não engravidaria mais. E como foi lidar com esse diagnóstico? Porque assim, a gente sabe que nem é tanto o lado do gerar, né? Mas afetou a saúde dela, afetou a saúde física dela, né? Então, como você lidou com esse diagnóstico? No começo a gente fica com muito medo, porque um NIC2 é um nível mais elevado, um caminho para um câncer, né? E ela havia falado para mim que iria me passar algumas medicações para ver se aliviava, não aliviava nada, né? E na terceira consulta que eu fui, ela havia falado para mim que eles iriam tentar a possibilidade de queimar. Porém, ela disse para mim que não era 100%, que era melhor tirar mesmo o útero, né? E nisso eu estava bem acima do peso, minha autoestima estava lá embaixo, eu me sentia feia, eu me sentia gorda. E tipo assim, eu vestia as roupas, eu não me achava bonita, não achava nada bem. Ainda teve algumas chacotas de tipo assim, você tá grávida sem a gente tá, né? Mas um dia meu esposo, antes da gente sair pra igreja, ele havia feito uma oração e eu não sabia. Ele fez essa oração no banheiro, que era para Deus ter misericórdia e que me curasse, porque ele ainda queria ter, né? E a gente foi para a igreja e Deus usou a irmã para falar que o Senhor estava me colocando numa mesa de cirurgia naquele momento e estaria me curando de milhares. Lembro dela fazer milhares de cistos nos meus ovários, né? Como Deus trabalhou no seu coração nesse período? O Senhor me ensinou muito nesse período a confiar mais. Porque apesar de eu ver e saber que Deus estava falando comigo, tinha momento que eu ficava assim, mas será que realmente eu fui curada? E devido a algumas dúvidas, duvidar muito do que Deus fez na minha vida, o processo ele deu uma prolongadinha. E no meio desse prolongamento veio uma dor. Uma dor porque, tipo assim, eu duvidei de Deus e ele fez com que o processo prolongasse, e quanto mais longo o processo, mais dolorido. É verdade. É verdade mesmo. Mas quando duvidamos daquilo que o Senhor já decretou sobre as nossas vidas, se Ele decretou, é porque vai cumprir. Quando duvidamos, é o que ela disse, nós atrasamos o processo, o trabalhar de Deus. Porque quem tem fé, tem que ter fé que vai acontecer. A gente não pode duvidar em momento algum. Sei que nós mulheres, nós se questiona muito, né, quando acontece alguma coisa. Nós se questiona muito. Mas nós temos que aprender a ter a nossa fé solidificada e enraizada em Cristo. Porque Ele nos fez, Ele nos criou
a imagem e semelhança dele. Então, se ele prometeu, mais uma vez eu digo, ele vai cumprir. Então, Maísa, conta pra gente como foi descobrir que estava grávida novamente. Bom, no começo eu contei uma pequena mentirinha para meu marido, né? Uma mentirinha boa. Eu tomava remédio para tratamento de pré-diabetes, né? E eu liguei na farmácia. Do nada eu pus na minha cabeça que eu tava grávida, sem sentir nada, né? Eu tava grávida e pronto. E aí eu liguei na farmácia e pedi um medicamento, ele me perguntou o que eu estava pedindo e eu falei pra ele, você não tá vendo que é o meu remédio? E aí entrei pro banheiro com ele escondido, né? Escondido dele. E a Ruth foi lá e disse assim, papai, minha mãe tá com a gravidez, que ela não sabia dizer o nome do teste, né? Só que ele achou que seria brincadeira e eu fiz o teste, fiquei presa lá dentro do banheiro e mandei a foto para 2 amigas minhas, né? Que foi a Tayane e mandei para a irmã Miriam a foto do teste de gravidez. Eu fiquei tremendo lá dentro, assim, basicamente meia hora sentada lá na tampa do vaso. E quando eu saí feliz, porque ali eu vi que o que Deus tinha falado comigo era verdadeiro. Mesmo sem saber o que eu ia fazer no momento ali, porque eu não queria, mas o Senhor me abençoou e eu recebi, né? E saí e fui contar pra ele, né? E ele ficou sem saber o que fazer. Ele falava, mentira, mentira, mentira. Eu falei, não, é verdade. E ele também ficou feliz ali no momento, porque ele viu que o que ele pediu pra Deus também se cumpriu, né? E a gente soube ali verdadeiramente que Deus tinha colocado as mãos dele sobre a minha vida e me curou mesmo, né? Fez a cirurgia que ele disse que fez na minha vida, né? E ali foi onde ele nos entregou a mais uma grande bênção. A Helena, gente. A Helena é uma bênção na igreja. Roda a igreja inteira. De todos os departamentos. Ela é de todos os departamentos. E, Maísa, quando você levou, que você já me contou uma vez, que você levou o teste para sua médica, ela não acreditou. Ela falou para mim que era impossível. Impossível. Inclusive, teve um dos médicos que quando eu fiz o primeiro exame, ele não acreditou que eu tinha já uma criança. Ele só acreditou quando eu mostrei a foto da minha barriga para ele. Eu falei, doutor, é minha, saiu de mim. Glória a Deus. Então, minhas irmãs, queremos deixar esse testemunho vivo, que o Senhor venha aumentar a sua fé. Se você ainda não conseguiu gerar, quero liberar uma palavra do Senhor. Você vai gerar vidas. O Senhor nos fez para gerar. Continue perseverando, continue orando, continue buscando a presença do Senhor. Que o Senhor é Deus de milagres, nem um diagnóstico é uma sentença, porque o céu, Deus, quem dá a última palavra e a primeira é dele e sempre será ele. Então, se esse testemunho falou ao seu coração, eu quero que você coloque aí nos comentários, eu acredito em milagres, e que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Quero agradecer a Maísa pela presença, que o Senhor continue abençoando ela e a sua família. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.